Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui em mais uma atividade nossa aqui do CRM. Eu me chamo Adriana Santos, eu vou fazer uma breve audiodescrição para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. Eu sou uma mulher branca, estou usando um óculos com armação vermelha, um batom bem vermelho, um, um brinco de flor na cor rosa, um vestido estampado em tons assim para o marrom, para o amarelo e para o azul. Ao meu fundo tem uma parede branca com uma porta marrom, porta de madeira, né, com uma maçaneta prata. Fim da minha audiodescrição. É muito animador estar aqui nesse momento, né? Realizando mais uma atividade por ocasião do 8 de março. A gente aqui no CRM tem essa tradição de sempre fazer pelo menos uma atividade referente ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E a partir daí a gente vem trazer aqui um conteúdo bem importante, que é sobre essa questão dos crimes que acontecem na internet, né? Para quem não conhece o CRM, né, nunca ouviu falar no CRM, o CRM se chama Centro de Referência para Mulheres, Sueli Souza de Almeida, que é um projeto de extensão do NEPDH, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, que a gente realiza uma série de ações ligadas à prevenção e enfrentamento à violência de gênero contra a mulher. A gente realiza, por exemplo, ações individuais, como, por exemplo, a questão do atendimento em si. Então, a gente atende especificamente mulheres que passaram ou estão passando por alguma situação de violência. Então, se você é uma mulher que está passando ou passou por alguma situação de violência, ou se conhece alguma amiga, né, que possa levar essa informação, pode agendar um atendimento com a gente pelo telefone 39380600 ou pelo WhatsApp 39380603. Agora, finalmente, conseguimos voltar com atividade presencial, então a gente vai poder lhe atender de forma presencial. É uma questão que, melhorando os índices da pandemia, a UFRJ liberou que a gente faça, né, as nossas ações de forma presenciais também. Além disso, a gente tem atividades coletivas como o Cine Debate. Já anotem aí na agenda, aí no dia 31 a gente vai ter um Cine Debate sobre a questão de violência sexual. Sigam aqui nas nossas redes sociais que está passando para poder saber direitinho as ações que a gente está fazendo. Agora, em abril, a gente vai voltar com a oficina de dança, então vai estar lá nas nossas redes sociais o link para poder se inscrever. Vai estar também a roda de conversa com o Instituto de Ginecologia, mulherada aí que quer tirar dúvidas sobre questão ginecológica. Vamos voltar com essa roda de conversa agora em abril, já se organiza para se preparar para participar, que ela acontece aí às segundas-feiras à tarde. Tem uma série de atividades, né, que vocês vão poder ir seguindo na nossa página. Quem, de repente, perdeu outros webinários e cines, debates que a gente participou, pode ver aqui no nosso próprio YouTube os episódios anteriores, né, para vocês poderem se ambientar das temáticas que a gente vem discutindo. Não vou ficar me prolongando, porque vocês não vieram aqui para saber detalhes do CRM, vocês podem saber depois nas nossas redes sociais. E hoje nós vamos fazer uma atividade que a gente faz com frequência, que é um webinário. Agradecer muito e a da Sandra Ornelas, que aceitaram prontamente o nosso convite. Nós fizemos o convite, elas aceitaram. E vou agradecer também aqui as intérpretes de Libras, que vai estar aqui com a gente. Aqui do meu lado está a Emily, mas vocês vão ver também aqui a Larissa e a Ana Beatriz. E vou passar agora a palavra para quem vai mediando o debate aqui com a gente, que é a Thaisa Ramos. Ela é assistente social, ela aqui, ela é assistente social. Atualmente, ela está fazendo doutorado em saúde coletiva no IFF, na Fiocruz. A Fiocruz é muito tranquila, sabe? É um lugar muito, muito
de boa para fazer mestrado, doutorado. Conheço Thaisa justamente porque fizemos mestrado juntas na ENSP, né, na Fiocruz, e é uma pessoa assim que vai estar aqui mediando com vocês. Então, eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa ir mediando o debate. Que a gente tem uma tarde de muito aprendizado aqui, e é isso, gente. Aproveitem. Obrigada. Obrigada, Adriana. Mais uma vez, quero agradecer ao CRM pelo convite e desejar a todos boas-vindas ao webinário Crimes contra Mulheres no Ambiente Virtual, Violência de Gênero em Questão. Então, para começar essa conversa de hoje, eu quero apresentar a nossa primeira convidada. Mas antes disso, deixa eu fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com um penteado de cabelo preso, estou usando uma blusa branca com bolinhas pretas, atrás de mim tem uma parede com a cor oliva, e tem uma estante de livros, tem umas plantinhas, então essa é a minha autodescrição. Bom, eu quero já convidar, desde já, a nossa primeira convidada, que é a Sandra Ornelas. Eu vou apresentar aqui um pouco desse currículo maravilhoso da Sandra. Agradecer, Sandra, por você estar presente aqui nesse webinário. A Sandra ela é graduada em História e Direito, pós-graduada em Direito Penal, Processual Penal pela Estácio. Ela também tem pós-graduação em Políticas Públicas pelo IUPERJ, Gênero e Direito pela EMERGE, professora de História da Rede Pública do Município do Rio de Janeiro por 10 anos, professora de Direito Penal e delegada de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, a Sandra atua como diretora do DGPAM, que é o Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. Sandra, seja muito bem-vinda ao webinário. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Deixa eu começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, de 60 anos, tenho os cabelos arrepiados que estão amassados aqui em razão do enorme fone de ouvido, que é o que eu arrumei para falar aqui agora para vocês hoje. Eu estou na minha sala de trabalho, eu tenho ao fundo um painel formado por mulheres maravilhosas, tenho aqui, exatamente aqui a meu lado, Conceição Evaristo, né, e outras tantas mulheres maravilhosas, mulheres que se dedicaram aí a escrever, pesquisar, né, e desenhar aí esse mundo maravilhoso de mulheres, que é também de sofrimento, que é de dor, mas também de esperanças, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Com relação ao tema, né, para o qual me chamaram de falar, tenho que agradecer também à companheira Marisa Chaves, né, que me fez o convite, né, uma referência nessa luta aí contra as violências, né, às quais as mulheres são submetidas. Esse tema para o qual eu fui convidada não é um tema que eu fale normalmente. Eu me socorri de um compilado feito por uma delegada que trabalha comigo. Ela é a delegada de Caxias, a doutora Fernanda Fernandes, que tem aí uma expertise nesse tema, né? Mas como toda professora, né, quando você pega o material do outro, você já olha com outros olhos, e aí foi ótimo, né, as anotações dela, mas eu dei uma outra organizada, né? E eu acho que a gente precisa começar a falar desse tema falando desse ambiente virtual, né, que vem crescendo a cada dia, e com o período de isolamento social, ele se tornou assim uma realidade cada vez mais presente no nosso mundo. E como, né, todo o ambiente, né, você vai encontrar ali a possibilidades de pesquisas, né, essa possibilidade de contato. Nós estamos aqui falando para um número de pessoas, eu estou aqui da minha sala sem me deslocar, isso é maravilhoso. Nós temos aí o processo eletrônico, que também se tornou uma ferramenta que vinha patinando, que de repente, em razão dos problemas da pandemia, ele teve que ter início, né? Isso tem agilizado bastante.
o nosso trabalho, que é o trabalho do sistema de justiça criminal. Mas, por outro lado, ele é também um convite a uma série de crimes, né? A uma série de inovações que vêm com esse ambiente, né? Nesse ambiente, num período de cada vez maior isolamento social, as pessoas encontram, nesse mundo virtual, a possibilidade de buscar, né, conhecidos, falar das suas... postar ali aquilo que ela acha bacana, ou falar das suas dores, ou encontrar pessoas para falar, ou grupos com os quais você possa conversar sobre algo. E esse ambiente, né, uma vez frequentado, ele se torna também um ambiente propício à ocorrência de crimes, né? E é o que acontece. É o que acontece. Esse ambiente virtual se transforma também num ambiente propício à ocorrência de crime, à medida que as pessoas cada vez mais estão conectadas, à medida que, principalmente, adolescentes e até mesmo crianças passam muito tempo utilizando esses equipamentos e muitas vezes usando sem nenhuma supervisão de adultos, né? E, por sua vez, os adultos também. A solidão que esse isolamento nos confina faz com que a gente vá buscar do outro lado da telinha alguém com quem trocar, né? Trocar impressões, né? Enfim, é uma série aí de possibilidades através desse ambiente virtual. E é através dele também que as pessoas podem se esconder, né? Eu dividiria esses crimes sexuais, embora eles tenham muito em comum, mas uma forma que eu os vejo seria aqueles crimes que são voltados para criança e adolescente, né? E aqueles que são mais comuns na vida do adulto. Mas não quer dizer que um não possa sofrer também o que o outro sofreu lá, mas tem os específicos, tem os crimes específicos, né? Você vai ter aí, a gente pode começar falando, aqueles que estão diretamente relacionados à criança e adolescente, né? Que são os crimes que as pessoas chamam vulgarmente de pornografia, de pedofilia virtual. Esse título de pedofilia virtual nem é o mais correto, né? Não é o mais correto porque a pedofilia, na verdade, não é um tipo penal, né? A pedofilia fala, na verdade, de alguém, de uma parafilia, existem várias parafilias, são pessoas que têm maneiras de manifestar o seu desejo sexual. E existem pessoas que se sentem excitadas, né, com criança e adolescente. Mas isso só se torna um crime a partir do momento que ela sai dessa situação que ela pode estar tratando com psicólogo ou com psiquiatra, e ela sai dessa situação e ela vai consolidar isso praticando realmente um ato sexual com uma criança ou adolescente. E a questão toda é quando ele é um crime virtual, ele vai se caracterizar, ele pode se desdobrar em outros crimes, né? Porque meramente a transferência de imagens de criança em poses sensuais ou de roupas íntimas, ou fotografar crianças se tocando, isso já vai caracterizar um crime previsto lá no ECA. Mas é possível que isso aí seja mais grave, é possível que chegue mesmo a situações de outros crimes mais graves, inclusive, né, em uma faixa ainda mais subterrânea da internet, a gente ouve falar de situações mesmo de estupros de crianças, inclusive em tenra idade. Né? Então, é preciso ter muito cuidado, principalmente com nossas crianças e adolescentes que pensam estar do outro lado da telinha, uma outra criança que, como ela, um outro adolescente como ela, e aí o que ocorre? Ela vai se relacionar, e normalmente é um adulto,
é um adulto que vai começar a se relacionar com essa criança falando como se fosse um adolescente, como ela, ou como uma criança, vai procurando questões de interesse comum, vai revelando uma aproximação com essa criança em busca de imagens, e aí isso vai evoluindo. Ela pede para mandar foto, por vezes pede para se tocar. E a situação, e lembrando, né, que é quando a gente fala em crimes do ECA, a gente está falando em criança e adolescente. Existem situações graves e que se transformam aí, essas fotos iniciais que são passadas para essa pessoa se transformam, inclusive, numa forma, num objeto de barganha, quando esse autor ele quer ter algo mais, ele quer ter, ele pode querer marcar um encontro com essa criança, ele pode querer que essa criança se toque ou que abra a câmera para que ele possa ver, e aí ele pode captar essas imagens e vai utilizando cada vez mais essa imagem. Isso acontece também com adultos, né? Esse indivíduo que está do outro lado da tela, com adulto, também faz a mesma coisa, mas com criança, isso se torna também extremamente grave, situações, inclusive, que pode caracterizar uma forma de estupro de vulnerável virtual, quando esse autor pode, por exemplo, querer que essa criança, essa menina, ela introduza alguma coisa na sua vagina, obrigando, dizendo que vai apresentar aquelas fotos que ele já tem. Você poderia ter aí uma situação de estupro de vulnerável virtual, situações que, inclusive, já aconteceram, que uma jovem, uma adolescente, que ela foi obrigada a fazer sexo oral na primeira pessoa que ela encontrou no prédio e gravar, do contrário, esse autor estava ameaçando com as imagens que já tinha. Então, veja, a criança e o adolescente, ele não vai procurar o pai, não vai procurar a mãe, porque ele teme pelo que ele já fez, pelas imagens que ele já passou. E aí ele vai cada vez mais ficando vulnerabilizado nessa relação criminosa e doentia. E aí, daí para aceitar, por exemplo, encontrar com essa pessoa num outro lugar, é o que há de mais complicado nesse momento. Então, assim, para essa questão de criança e adolescente, o que a gente orienta, fundamentalmente, se essa criança, esse adolescente, teve coragem de chegar para você, que é um adulto, e contar uma história semelhante, você precisa copiar ali aquele endereço que aparece na barra superior do teu vídeo, quando você está falando com aquela pessoa, né, que é o URL, é o endereço eletrônico daquela conexão, e você leva aquilo ali na delegacia, qualquer outro, uma foto de um lugar que ele tenha passado, os detalhes que se tiver dessas conversas são fundamentais para que o registro possa ser feito, né? Agora, o ideal é que o responsável tenha sobre a criança e o adolescente um controle maior e que tenha uma conversa aberta. Com a criança, o controle, né? de não deixar, por exemplo, que ela tem internet. Ela tem o telefone com jogo, com não sei o quê, mas que ela não tenha a internet. Agora, com o adolescente, falar desses riscos que ele corre, para que ele não pense que ao primeiro contato, ao primeiro sinal de procurar ali uma imagem ou algo que tem esse cunho sexual, para que ele não acredite tratar-se realmente de uma criança, um adolescente da idade dele, né? E que procure a ajuda do responsável, né? Então, essa é fundamental. E vou me ater agora à questão das mulheres adultas, que muitas vezes nas redes sociais ou até mesmo através de aplicativos de namoro, acaba acreditando, né, estar envolvida ali em um relacionamento cuja finalidade é meramente conhecer alguém e acaba caindo num conjunto de crimes que ficou conhecido no seu conjunto por golpes do amor. Talvez vocês tenham assistido
aquele filme que bombou aí na Netflix, né, falando lá do Tinder, né, da moça que através do Tinder, o golpista do Tinder, né, que fez fortuna dando golpes em mulheres, né? Então, assim, é muito comum, mas não é só através do Tinder, né? É através de qualquer outro aplicativo. E aí eu coloco ali uma questão apenas. Já passou o tempo, gente? Ah, não, é a outra. Eu coloco apenas uma observação, porque essas mulheres, quando são vitimadas utilizando um aplicativo desse de namoro, elas se sentem envergonhadas de procurar ajuda. Né? Então, não tem que sentir vergonha de procurar ajuda. Muitas vezes elas percebem que elas caíram num golpe e elas temem ser julgadas quando vão procurar ajuda, e alguém vai dizer, também, né? O que você estava fazendo no Tinder? O que você estava fazendo um golpe de namoro? Né? Então, assim, que essas mulheres não se envergonhem e que procurem ajuda se perceber que tem alguma coisa errada. Normalmente, nesses golpes, a pessoa começa uma aproximação como se fosse realmente aquela paquera, aquele contato inicial ali através do aplicativo, através do relacionamento de namoro, mas nunca marca. Normalmente, eles não marcam um encontro presencial. Normalmente, eles começam, essa relação vai se aprofundando, né, e vai contando coisas da vida, essas trocas, né? E até que, num determinado momento, ele começa a ter um problema, né? Como acontece no golpista do Tinder, ele teve um problema, o cartão dele não está podendo ser usado, ou então ele comprou um presente, é muito comum isso, ele comprou um presente para a mulher, mas esse presente ele é importado, e ela vai ter que pagar uma taxa para poder receber esse presente. E aí essa mulher, né, envolvida, ela deposita o dinheiro numa conta. Gente, ninguém paga taxas numa conta comum. Paga taxa, se for taxa, é um DARF, vai ter que vir do governo federal, vai vir do correio, alguma coisa para você pagar, mas não é você depositar o dinheiro na conta de alguém. Né? Outras vezes essa pessoa está com a família, né? Uma mãe, uma filha internada, e aí o plano de saúde não cobriu a cirurgia, ele não sabe o que fazer, está precisando de ajuda, o dinheiro que ele tem está aplicado, e é sempre uma confusão louca, né? E essa pessoa vai ajudando, né? Porque nós, mulheres, temos essa coisa de achar ainda, né, tudo isso fruto, né, dessa visão romântica, né, do relacionamento, vai ajudar, né? A gente quer ajudar, então vai depositar o dinheiro para ajudar essa pessoa. E às vezes as pessoas não conseguem compreender, né, quando esse golpe do Tinder mesmo, o golpista chega a fazer para a mulher um contra-cheque para que ela possa adquirir um cartão com a quantidade, com a disponibilidade de recursos maior, e ela acredita piamente, né? Ela está procurando a casa para casar com ele, para eles morarem juntos, para serem felizes para sempre. Né? Então, esse complexo de Cinderela que nos acompanha, né? que nos introjetaram, é algo terrível, que nos faz ficar cegas diante de situações que muitas vezes são óbvias. Né? Então, nesse estelionato amoroso é esse, que ele vai sempre precisando de uma ajuda aqui e acolá, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, sempre tem situações extremamente complicadas. Né? A gente pode falar também das situações que começam nessas trocas também de imagens íntimas, né? Essas trocas de imagens íntimas entre os dois, etc., até que ele se revela, né? Esse autor se revela e diz, olha, eu estou com essas imagens aqui, e se você não, por exemplo, pegar um objeto e introduzir na vagina, é o que aconteceu com a menina, não pegar um objeto, quero que você abra a câmera e introduza um objeto na vagina e filme para mim. E se você não fizer, eu vou divulgar essas imagens na internet.
preocupadas com essa possibilidade de divulgação, a mulher acaba fazendo algo pior, né? E isso, né, já está consolidado, caracteriza o chamado estupro virtual, porque ela comete aquele ato, mas comete aquele ato sob o comando do desespero que está sendo colocado por aquele indivíduo, né? Então, essa ação ali, ela é considerada estupro virtual. Uma outra situação é também a extorsão. A diferença, né, do estelionato para a extorsão virtual é que no estelionato você vai acreditando, a mulher vai acreditando naquela história, né, através daquela falsidade, vai depositando o dinheiro que ele precisa para salvar a mãe da morte, para pagar o advogado do filho que foi preso, e etc, etc. Agora, no caso da extorsão, ela é ameaçada a ter aquelas imagens divulgadas sob pena de não, se não pagar o recurso que ele está solicitando, né? A Thaisa já apareceu, mas deixa eu só falar, Thaisa, só falar da questão da pornografia de vingança, que na violência doméstica ela é extremamente comum, né? A mulher teve ali um relacionamento com um parceiro e, após o término dessa relação, ele divulga essas imagens, né? Ele não quer dinheiro, ele quer tão somente humilhar essa mulher, né? E hoje, felizmente, esses crimes eles já têm um entendimento da aplicação da lei que já existe, ou tem o tipo penal específico, como no caso da pornografia de vingança. Thaís, passei muito? Não, foi ótimo. Sandra, obrigada pelas preciosas informações que você trouxe para a gente nesse primeiro bloco do nosso webinário, falando sobre a questão da violência digital contra crianças e, mais especificamente, com relação à violência no ambiente digital contra as mulheres e esses diferentes tipos, né? Porque, como você mesmo traz na sua fala, né? São novas práticas de violência que estão ocorrendo nessas ambientes de sociabilidade digital, e você trouxe diferentes tipos, né, que têm, infelizmente, acometido as nossas mulheres. Eu queria passar agora para a nossa segunda etapa e convidar a Roberta, e aí logo após a fala da Roberta, nós vamos estar abrindo para o debate. Então, se você tiver perguntas para a Sandra, você já pode deixar aí no nosso chat, que ao final da apresentação de Roberta, nós vamos abrir para esse debate, você pode estar compartilhando aí as suas perguntas para a gente direcionar para as nossas convidadas. Obrigada, Sandra, fica com a gente aí, e depois a gente está de volta para esse momento de debate. Bom, então, nesse momento, eu quero convidar a minha segunda convidada desse webinário, que é a Roberta Matassoli Duran Flack. Ela é doutora em saúde coletiva, mestre em serviço social, assistente social do CBMERG, especialista em abordagem técnica e tentativa de suicídio, e é pós-graduanda em psicanálise. Roberta, seja muito bem-vinda. A palavra é com você. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Vou começar aqui com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 38 anos, tenho cabelos castanhos, longos, só que eles estão com luzes, né? Então, eu estou com metade do meu cabelo escuro e a outra parte do meu cabelo mais claro, usando um batom escuro. E ao fundo tem uma imagem, né, um quadro decorativo do mar. Tá? Termino agora aqui minha audiodescrição. Quero aproveitar esse início, né, do nosso bate-papo para agradecer o convite, né, dizer que é muito importante a gente estar aqui nesse espaço, nesse momento, né, abrindo mais um momento de discussão, de reflexão desse tema tão importante, que é tão caro a gente. E também falar que é muito gostoso, assim, fazer essa fala, né, depois da Sandra. A Sandra, ela traz pontos muito importantes, e a minha fala, ela complementa muito do que já foi dito aí pela Sandra. Especialmente nesse momento em que ela traz essa questão cultural que tem na nossa sociedade de romantizar a relação afetivo-sexual para as meninas,
né? E aí eu acrescento que, além de romantizar para as meninas, ela naturaliza o sentimento de posse para os meninos. E isso dá uma diferença enorme, né, no entendimento do que é abuso e do que é cuidado, né? Então, assim, num primeiro momento, eu gostaria aqui de fazer uma reflexão sobre em que local a gente enquadra, por exemplo, a violência, o abuso digital nos relacionamentos, né? Eu discuto esse tema desde do meu doutorado, né, o abuso digital nos relacionamentos afetivos e sexuais. Eu comecei a discutir no meu doutorado. Eu venho estudando o abuso nos relacionamentos desde a minha graduação, né, desde 2006. Mas, quando eu fui fazer o doutorado, a gente tinha tido um boom tecnológico, e com esse boom tecnológico, a gente teve novas expressões da violência de gênero, né? Por que eu digo novas expressões? Porque essa questão do abuso, né, do controle, do desejo do controle, do monitoramento, é algo que sempre existiu, né? Só que lá atrás, vamos botar uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha ferramentas tecnológicas capazes de nos dar condições, né, de ter esse controle, esse monitoramento tão próximo da gente, né? Então, vamos lá, quando a gente fala de violência, né, de abuso digital nos relacionamentos, a gente precisa entender esse abuso como uma violência perpetrada por parceiro íntimo. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque quem for estudar um pouco mais sobre esse tema vai ver que tem alguns estudos que têm a tendência a querer classificar esse tipo de abuso como um cyberbullying. E tem diferença. A principal dela é que, quando a gente está falando de cyberbullying, a gente está falando de pessoas que cometem violência contra outra pessoa e que ela não esconde essa violência. Ela bota a cara dela, né, à frente desse ato violento, né? Ela não quer se esconder dessa violência. Normalmente não tem uma relação de afetividade. Em geral, as pessoas que estão envolvidas aí, né, o algoz e a vítima, elas não se toleram, né? Tem uma relação muitas vezes de medo até. Quando a gente fala desse abuso digital nos relacionamentos íntimos, a gente está falando de uma relação onde há amor, há afetividade. O parceiro ou a parceira que está nesse processo, né, e que quer, por exemplo, controlar ou monitorar o parceiro, ela não quer ser descoberta. Ela quer ficar oculta naquela questão do controle e do monitoramento, que é bem diferente do cyberbullying, né? Então, para a gente colocar os tipos, né, de violência nos seus quadradinhos certos, né? Porque são expressões diferentes, né? E com danos diferentes. Apesar de ser um tema recente, né? É importante a gente destacar que não tem uma barreira geográfica, né? A Sandra traz isso muito bem para a gente, quando ela fala assim, a gente precisa orientar esses jovens, né, quanto como dos riscos também que tem a internet, né? É claro que a gente tem um ganho enorme com a tecnologia, mas a gente também tem um outro lado da tecnologia, né? E muitas vezes, quando a gente faz uma postagem, a gente não necessariamente, quando está postando, está pensando que aquela postagem não vai ter barreiras, né? Nem geográficas, nem temporais, né? O que isso significa, né? Significa que eu postei aquilo ali, mesmo que eu apague, se alguém printou, por exemplo, a tela, aquela informação fica. E aí, quando a gente fala do abuso digital nos relacionamentos afetivos e sexuais,
E aí, por que eu uso essa expressão afetivos sexuais? Para a gente englobar todo e qualquer tipo de relacionamento, tá? A gente vê acontecendo, basicamente, 3 tipos de abuso. Um relacionado a uma agressão direta, outro relacionado à divulgação do sexting sem consentimento, e eu vou explicar o que é esse sexting, não sei se vocês já ouviram falar. E o terceiro é sobre o controle e monitoramento propriamente dito, feito através de aplicativos, que são muito facilmente conseguidos pelos nossas plataformas de Android, né, e de iPhone, que é o Play Store e o App Store, né? Vamos começar pela agressão direta. O que eu chamo de agressão direta? Agressão direta são essas ameaças, insultos, que são feitos pela internet, por e-mail, pelas redes sociais, perfil fake, né? Criar uma imagem fake, né? Um perfil fake, pega uma foto da pessoa, cria aquele perfil e fala por ela, né? Essas são o que a gente classifica como agressão direta. O sexting seriam essas fotos, vídeos sensuais que, numa relação de cumplicidade, né, a gente vê como trocas nessas relações, né? Você está num relacionamento íntimo e o sexting, ele faz parte desse processo, né, nesse relacionamento, né? E aí, na confiança, há uma troca dessas imagens. Pode ser nua, seminua, enfim. E aí, quando tem o término do relacionamento, cai no que a Sandra já muito bem nos falou, que é o que se chama da pornografia de vingança, né? Que algo que foi divulgado num momento onde havia uma relação de confiança e de companheirismo, é usado para o propósito de gerar um dano à imagem daquela pessoa, porque o relacionamento acabou e aquele parceiro ou a parceira não aceita aquele término do relacionamento, tá? E aí, o terceiro que eu estava falando, que era o controle, né, e monitoramento através de aplicativos, né? E aí, assim, só para dar uma pincelada, se alguém tiver curiosidade, é só jogar lá no Play Store ou no App Store, naquela busca, assim, rastreador de namorado, controlar namorado ou namorada, e aí vai vir uma lista de aplicativos. Vem algumas coisas fora, né, que não tem ligação direta, vem alguns jogos, mas vem muito aplicativo propriamente dito mesmo, né? E aí, esses aplicativos, eles prometem de tudo. E não são aplicativos, na sua maioria, pagos, não, tá? Na grande maioria, eles são 0800, como dizem, né? Então, o que a pessoa precisa, muitas vezes, é ter acesso ao celular da outra pessoa desbloqueado. Ou ela sabe o desbloqueio, né, da senha, ou pega o celular em algum momento em que ali o parceiro não esteja vendo, né, e aí baixa esse aplicativo, né. Existem muitos aplicativos também de clonagem, né, e aí essas clonagens, elas também possibilitam de tudo, né, alguns aplicativos, eles controlam o celular do parceiro e da parceira de forma remota, tá? Pode estar até desligado que consegue acessar a câmera, ligar o celular, baixar chamadas gravar chamadas que são feitas. Alguns conseguem que você veja a mensagem no WhatsApp e responda pelaquela pessoa. Alguns aplicativos, eles colocam uma cerca virtual, que eles chamam de cerca virtual em modo já cheguei. O que seria isso?
A pessoa que baixa esse aplicativo de controle e monitoramento, ela marca todos os pontos onde normalmente aquele parceiro ou parceira, né, está ali circulando. E quando esse parceiro ou parceira sai dessa cerca virtual, o aplicativo informa, né, dizendo, ó, fulaninho, ciclaninha, saiu da cerca virtual. E o modo já cheguei também, marca, toda vez que a pessoa chega em casa, chega no trabalho, você adiciona esses pontos, e aí o aplicativo te notifica dizendo, ó, a pessoa já chegou em tal destino, né? E aí, então, o que a gente observa, né? Que a gente tem, com a tecnologia, uma nova forma, né? Não só de sociabilidade, né? Online, mas também novas expressões dessa violência, né? Desse controle, agora feito pelas mídias, né? Pelo meio digital. E aí, a gente precisa tomar cuidado com essa dicotomia, né, que vem por trás disso tudo, né? É uma dicotomia entre o cuidado e o controle, né? O discurso, quando você vai ver esses aplicativos, é um discurso do cuidado, né? Na grande maioria do cuidado. Poucos aplicativos, os desenvolvedores realmente se colocam como sendo realmente para controlar por fins de não confiança no parceiro. Na grande maioria, o discurso vem atravessado por uma ideia de paz, né, de controle total para você ter paz. Um controle total feito de dentro de casa. Existem uns aplicativos que têm até as imagens no fundo, dizendo assim, uma xícara de café, um foguinho saindo, né, do quentinho, né, do café, né, e a pessoa de perninhas cruzadas de dentro de casa, né, tipo, você nem precisa sair de casa para você ter a sua paz, né, você pode controlar do sofá da sua casa. E aí vem travestido sobre essa ideia de não é um controle, é cuidado, né, e aí fica essa reflexão, até que ponto, né, eu estou ultrapassando esse limite do cuidado e indo para o controle, né? Então, há invasões aí de privacidade, coisas em que muitas vezes a pessoa não tem acesso, quem está monitorando tem acesso às mensagens, às vezes, de WhatsApp, antes da pessoa que é o dona do aparelho e da mensagem. Alguns permitem que a pessoa, inclusive, exclua aquelas mensagens que foram recebidas, então a pessoa sequer recebe. Então, são questões para a gente refletir sobre, né, nesse mundo da tecnologia, os nossos limites nesse processo. Então, são alguns pontos que eu trouxe aí para a gente discutir. Como a Sandra falou, a gente já tem uma lei, né? Quando eu comecei a estudar esse tema no meu doutorado, ainda não tinha a lei de importunação sexual, que é a lei 13.718, de 2018, e achei que foi um ganho enorme, porque já estava há anos uma lei para sair, né, vários projetos de lei, há anos pedindo, e a gente conseguiu esse ganho, que tipifica, né, a questão da pornografia de vingança como crime. Até então, dependia muito da avaliação, né, do juiz que tinha ali aquele processo em mãos. Mas, e também tem uma outra questão aí, né, que também foi interessante, porque não pune só quem está divulgando a primeira vez, mas quem reproduz. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente se esconde, né, e vê as pessoas se escondendo atrás dessa questão de, eu recebi, só repassei, mas o repassar também fica ali tipificado, e isso ajuda na questão da coibição, né, de que essas divulgações de fotos não consentidas e vídeos íntimos não consentidos, que eles cessem, porque todos os que ficam divulgando também vão ter a sua parcela ali de cobrança, e isso contribui para que
esse material ele não se divulgue com tanta rapidez, né, como em outros momentos, né? Desculpa, em outras épocas. Então, assim, são questões importantes, porque quando está na internet, a gente, diferente do que era aí há uns 15, 20 anos atrás, quando se tinha uma divulgação de uma imagem, né, uma foto sensual, se apagava o negativo, né, destruía o negativo da foto e a foto acabava, né? Hoje em dia, quando se coloca na internet, como eu falei lá no início, se você der um print, guardar essa foto, daqui a X anos pode colocar de novo, por mais que se derrube sites, plataformas, isso pode retornar. Chega, assim, do outro lado do mundo, em frações de segundos, né? Então, são questões que a gente precisa estar alerta para a gente não naturalizar como sendo uma coisa de pouca importância, o que não é, né? Está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Gera muitos danos, dano à identidade, dano à autoestima, à integridade, à privacidade, à imagem pública, a mulher especialmente, né? Na nossa sociedade, onde a moralidade ela é imposta de uma forma diferenciada para mulheres e homens, ter algo nesse sentido divulgado na intenção, muitas vezes, sim, né, de gerar um dano à imagem pública. Uma imagem que, muitas vezes, essa mulher não consegue recuperar. E aí, soma-se a isso, os ataques à face, porque hoje em dia a gente tem vários especialistas de internet, né? Então, todo mundo se sente no direito de apontar o dedo e de humilhar ainda mais essa mulher que já passou por essa situação de violência, né? De exposição de uma imagem que ela não colocou na internet, foi outra pessoa que colocou, ela divulgou a imagem na confiança para o parceiro íntimo dela, e ele rompeu com a confiança que ela tinha depositado nele, e além disso tudo, né, ela é revitimizada por uma camada enorme da sociedade, que muitas vezes fica apontando e chamando ela com, né, xingamentos diversos, o que aumenta ainda mais, né, a possibilidade de gerar um dano nessa saúde emocional dessa mulher, que, além de desenvolver quadros como ansiedade, o isolamento, né, a vergonha de encarar o dedo apontado, o estresse que isso tudo gera, ela pode ter outros complicadores, podendo, inclusive, levar a uma tentativa de suicídio. Nos jovens, a gente ainda tem a questão, quando isso vaza dentro da escola, muitas vezes esse jovem, ele tem que sair da escola e não consegue continuar na escola, né, essa jovem, aí começa a ter baixo rendimento escolar, né, tem maior propensão a acabar desenvolvendo outros quadros de saúde, de adoecimento. Então, são questões que a gente precisa ter um olhar mais delicado, porque a gente ainda tem aí muitos danos que a gente pode não ter capturado ainda, por ser um assunto bem recente, né, sendo estudado na nossa sociedade, né, e que gera esse dano aí exponencial, né. Thaisa, já te vi, meu amor. Roberta, muito obrigada. Você trouxe contribuições riquíssimas. Essas informações que você traz sobre, né, os aplicativos de monitoramento e controle, né, e essa questão que você fala sobre que reforça também um pouco do que Sandra trouxe anteriormente, da naturalização desse sentimento de posse e dessa prática de controle sobre os corpos, né, sobretudo sobre os corpos femininos. Né? Então, assim, é algo que realmente é um tema urgente, precisa ser ainda mais estudado,
mas a gente também tem visto, né, alguns avanços, como você traz aqui, você trouxe o exemplo da lei aí de importunação, temos outras leis, mas eu vou dar uma segurada aqui, porque já temos perguntas, tanto para você quanto para a Sandra, e aí a gente pode seguir aí falando um pouco mais sobre essa temática, né, e entrar também nessa questão aí dessas legislações, né, das ações de enfrentamento, que é algo que é muito importante ser dito e tem a ver com as perguntas que já vieram aqui para a gente. Então, vamos lá? Tem uma primeira pergunta para a Sandra, a pergunta da Isabela Braz. A pergunta da Isabela é o seguinte: Sandra, você acredita que aplicativos e ferramentas digitais de cunho anônimos podem fomentar a pedofilia, a violência contra a mulher e vários outros crimes? Ô, Isabela, eu acho que sim, viu? Inclusive, eu sei de acho que é Blindstop, não sei, que é de origem israelense, que foi criado exatamente com essa finalidade. Ele é não rastreável, mais que anônimo, ele é não rastreável. E realmente com a finalidade de ofender, de humilhar, né, de praticar esses crimes. Agora, esse ambiente da internet ainda é um ambiente que necessita de uma legislação mais segura, né? Mais segura, eu acho que é fundamental. E se me permite aproveitar e falar só pegar um gancho aí da fala da Roberta. A Roberta falou aí desses aplicativos que são usados para controle. Inclusive, Roberta, eu sei que muitos namorados dão para as namoradas de presente já, né, o cavalo de Troia, já Sim. Preparado, né? Isso é verdade. Dá de presente o celular já instalado e ela nem sabe. Exatamente. É verdade. Isso pode caracterizar um stalking, né? Um crime de stalking. E existe ali uma perseguição permanente, né? Então, a gente tem um outro crime aí também. E descobrindo isso, eu, por exemplo, não aceitaria presente telefone. Então, Sandra, o que é mais assustador, Sandra, é que esses aplicativos, você muitas vezes não vê o ícone. O ícone, ele não vem ali aparente. Como um ícone aparente, e se aparecer, ele vem com uma imagem. Sabe quando a gente comprou o celular, que já vem um monte de aplicativo colocado, que a gente muitas vezes troca o celular e nunca usou, que ficou Sim. lá, que já veio, né? E então fica assim, com uma imagem que não te chama atenção, né? E que está ali, né, te controlando tudo. Pô, controla a câmera, consegue acessar a câmera do celular para ver com quem você está, consegue acessar, gravar a conversa do ambiente, né, por exemplo, está lá, está a quilômetros de distância e está conseguindo acessar o celular e ligando e escutando a conversa que está rolando ali naquele ambiente. Então, assim, são questões, assim, muito importantes, né, que a gente precisa realmente estar com esse olhar mais atento, né, que proteção é essa, né, em nome de que proteção a gente está fazendo um controle do outro, né, invasão da privacidade do outro. Na verdade, essa história do controle é só disfarce, né, eu tive uma situação especificamente que já bastante antiga, acho 2014, o marido deu o iPhone para ela e ele controlava, ele sabia o trajeto que ela fazia, ela era professora, ele sabia o trajeto que ela fazia, ela sabia com que ela falava, abria a câmera, né? Então, quando ela começa a descobrir que ele está controlando os passos, ela ficou desesperada e ela começa a ficar com medo, e aí ela se separa dele, ela vai na delegacia, na época, pediu a medida protetiva, né? E não era tão fácil como hoje, demorou a sair, ela ficou desesperada, ele alugou um helicóptero, passou sobre a casa dela jogando flores, olha que loucura, se tivéssemos assim, a lei do stalking, a gente aplicaria, né? Porque era o que estava acontecendo com essa mulher. Então, assim, foi graças à ajuda da família que ela realmente se livrou. Então, assim, essa história de cuidado é meramente uma desculpa esfarrapada, diga-se de passagem, de controle dos passos dessa mulher, né? Então, não aceite nem sob essa capa do cuidado, porque isso é inaceitável.
É a posse, né, Sandra? A cultura da posse, né? Com certeza. Exatamente. E uma questão que é importante a gente reforçar, né? Que a culpa nunca é da vítima. Não Vocês é dela. trouxeram, nesses dois momentos que vocês apresentaram, essa questão, né? Do quanto que essa mulher, ela sente medo, ela sente vergonha de procurar ajuda, né? Da família, quando ela começa a sofrer esse tipo de importunação, né? Quando essas mensagens, né? As chantagens, elas começam a chegar. Né? Então, é importante que quando você, né, quem está nos assistindo aí agora, né, se você tomar ciência de algo como esse, apoie a vítima, né? Mostre que você está com ela, e isso é algo que é muito importante para que ela possa ter condições de, né, dar aí prosseguimento no que for necessário para o enfrentamento dessa violência. E aí eu queria já entrar na nossa segunda pergunta, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né, de como lidar com essa violência que ocorre no ambiente digital. A nossa pergunta é da Adma Egas. Obrigada, Adma. Ela pergunta o seguinte: qual a primeira atitude que a mulher deve tomar quando se vê vítima de uma chantagem na internet? E aí eu deixo aberto, né, se Sandra e Roberto quiserem também, né, as duas quiserem responder. Bem, eu penso assim, que a primeira coisa que ela tem que fazer, normalmente ela fica com medo, que é apagar tudo. Não apague nada, não apague nada. Procure a polícia e justamente essas conversas que vocês têm, se fez algum depósito, o número dessa conta, a URL, aquele endereço que aparece lá em cima no aplicativo através do qual você fala. Então, tudo isso aí é elementos para a investigação que tem que ser levado à delegacia. E não tenha vergonha, né? Você nunca realmente é culpada. Sim, e buscar um apoio, né? Uma rede de apoio é importante, porque a gente sabe que essas mulheres, elas sofrem muito, né? Sofrem porque se culpam por algo que elas não deveriam estar se culpando, porque se foi parte do relacionamento, né? Era um compromisso ali, era um acordo entre né, os parceiros, e esse acordo foi rompido não por ela, né? Mas a gente tem uma sociedade que cobra muito um perfil moral da mulher, e aí, muitas vezes, eu não sei se Sandra tem essa mesma percepção, mas, assim, eu vejo que, às vezes, nós mulheres batemos muito nas outras mulheres, né? E aí já vi ataques assim à face de mulheres contra mulheres, né? Então a gente precisa se fortalecer, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a mulher ela ainda está buscando os espaços, né? E situações como essa a gente precisa estar unida, né? E não apontando, dizendo, olha aí, tá vendo? Né? A gente reclama tanto, né? Quando a mulher vai buscar um atendimento e alguém faz esse tipo de atendimento para ela, né? Do tipo, também você estava assim, né? Por que você foi mandar foto? Quem mandou você mandar? Né? E aí você tem uma outra mulher que chega junto e fala assim, tá vendo? Quem mandou você mandar? Né? Você só está passando por isso que você mandou. Né? Como se isso não fizesse parte do relacionamento, né? E isso faz parte dos relacionamentos, né? A errada não foi a mulher que enviou a foto num momento de um relacionamento íntimo, né? Errado foi o parceiro que, não aceitando o término, quis se vingar, né? De uma forma muito baixa, né? Que é rompendo, inclusive, com um acordo pré-estabelecido ali, né? De intimidade. Perfeito. É interessante, né? A gente está falando sobre essa temática, né, de violência digital que atinge as mulheres nesse ambiente, né, que é esse, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, nesse final, né, se é que podemos dizer que estamos no final de pandemia, né, onde estivemos mais conectados, houve um acréscimo, né, de demandas, de denúncias relacionadas à violência no ambiente digital, especificamente contra as mulheres. Tem um levantamento bem interessante, que eu queria até trazer aqui para a gente, né, pensar um pouco sobre esse fenômeno, né, que é um grande fenômeno, a questão da violência contra a mulher, que se manifesta nessa ambiência de sociabilidade digital.
né? Então, tem um levantamento do Instituto Avon e do Decode que identificou 154 mil relatos de violência de gênero no espaço digital só entre 2019 e 2020. Então, perceba o quanto que nós estamos, né, as mulheres, né, estão cada vez mais expostas, né, nas redes sociais, e essa exposição, muitas das vezes, pode fazer com que essas mulheres sejam vítimas, né, de violências como essa que vocês trouxeram aqui para a gente, né? Tanto a questão, né, da sextorção, a questão do stalking, né, que a gente tem, inclusive, uma lei bem recente agora, né, de 2021, que prevê aí o enfrentamento ao stalking, que é a perseguição. E eu queria partir para a nossa terceira pergunta, que diz o seguinte: vocês acham que as redes sociais, né, os aplicativos de encontro, eles deveriam ser responsabilizados por não checarem a identidade dos participantes, permitindo, assim, perfis fakes? Como exercer o controle sobre isso? Eu acho que isso aí é tão... Quer responder essa pergunta, Sandra? Eu acho que com relação a isso a gente está construindo ainda, né? Porque é tudo muito novo, né? Então a gente já tem aí um marco digital, mas que ainda não dá conta de todas as necessidades, né? Então eu acho que a gente vai precisar continuar debatendo esse tema e encontrando soluções para isso, né? E que a gente aprenda também a caminhar nesse terreno, né? Todas nós podemos utilizar esse terreno, desde que possamos conhecê-lo melhor, né? Que a gente vai ali, eu sou trilheira, né? Que a gente vá percebendo o caminho na medida que a gente vai fazendo essa trilha aí nessa floresta desconhecida aí que é a internet, né? Para mim é muito desconhecida. Mas aí, por isso, mais cuidado. Quanto menos você conhece, maior deve ser o cuidado. É isso, assim, é esse gancho aí que a Sandra falou, né? Eu começo a minha fala dizendo que a gente tem novas expressões de uma violência antiga, né? A gente tem uma nova expressão na internet, né? De abusos que sempre existiram, mas que na internet ganham outras proporções, né? Então, assim, a gente conseguir conhecer essa outra pessoa, né? Para além só do controle do perfil, né? Como é que era normalmente, né? Lá atrás, quando não tinha tecnologia, né? O que a gente fazia para a gente conhecer uma pessoa, né? Que tipos de atitudes a gente fazia, né? Até que a gente realmente conhecesse alguém, né? De verdade. Então, talvez ir por esse caminho, né? Ir por esse terreno, devagar. Não acreditar em tudo, né? Como a gente não acreditava antes, né? Antes da internet, a gente ia meio que pisando, né? O termo lá, pisando em ovos, né? Devagarzinho, para ver se realmente aquela pessoa era realmente aquilo que ela estava dizendo. E aí, às vezes, a gente acha que tudo que a pessoa está dizendo na internet é verdade. E hoje em dia, se consegue montar toda uma identidade no meio digital, né? Não só num aplicativo de relacionamento, mas com Instagram, Facebook, né? Esse exemplo que a Sandra deu do Netflix, eu assisti, viu, Sandra? Fiquei, assim, boquiaberta. É isso, ele fez exatamente isso, né? E ele continua fazendo, né? Até hoje. Então, eu acho que é por aí, juntando a fala da Sandra com essa questão, né, de a gente conhecer esse terreno que a gente está pisando. Não levar fé de que tudo que está na internet é verdade, né? Porque muitas vezes não é, né? Investigar direitinho. A gente precisa também refletir e romper com essa ideia aí dos simulacros, né? As pessoas, elas mostram, né, aquilo que ela quer que o outro veja. E muitas das vezes aquele perfil, ele é um perfil pronto, montado. Exato. Exatamente para poder atacar mulheres, né? Ou para poder galantear mulheres e assim ele tentar
né, depois extorquir financeiramente, como Sandra trouxe, né, nos exemplos de sua fala, né? Então, realmente, e aí eu penso num ponto que é muito interessante a gente também refletir com relação à violência que acontece no ambiente digital, a importância da educação digital. Sim. Né? Porque nós estamos, né, tecnologias, essas ferramentas, mas muitas das vezes, como estamos falando, né, especificamente aqui relacionados a mulheres, né, as mulheres muitas das vezes não sabem, né, qual o caminho a seguir, o que fazer diante de uma situação, né, de violência no contexto digital. E aí a gente tem uma pergunta que é relacionada a isso, que é uma pergunta que diz o seguinte: a pessoa diz, sofri um crime virtual, eu posso denunciar em que canais? E aí seria interessante a gente entrar nesse ponto, né? Quais são os canais de apoio, né, de denúncia que as vítimas de violência virtual, elas podem acionar? Bem, elas podem procurar as delegacias de mulheres, elas podem fazer o registro online, é possível utilizar o registro online, pode procurar a delegacia, e o ideal é que procure, porque talvez ela não saiba o que vai servir daquele computador ou daquele celular que ela está usando, né? E na delegacia é possível que, de repente, um profissional ali verifique algumas informações que serão úteis para ser usadas na investigação. Agora, o importante é que ela não destrua nada. E se ela tiver dúvidas, se ela tiver dificuldade, ela pode ligar 197. 197 é o tridígito da Polícia Civil, que infelizmente, por enquanto, ele só funciona no horário comercial. Quando você ligar 197, vai pedir para que você disque 1 para violência contra a mulher. Quando discar, vem aqui para o departamento. Um dos policiais que aqui trabalha vai atender e vai poder marcar um horário para que você vá a uma das DEANs, a DEAN que for mais perto. Ele pode, se for o caso, te orientar, se for só uma dúvida, pode marcar o horário. E se a pessoa estiver impossibilitada de locomoção, podemos até fazer o registro aqui por telefone, depois a gente transfere para uma das delegacias se houver uma urgência em medida protetiva, né, de medida protetiva. Agora, normalmente, nesses casos, a primeira situação, né, feito o registro, é tentar realmente identificar esse autor, né? Porque, na maior parte dos casos, ele não é quem ele diz ser. É muito interessante esse do golpista do Tinder, porque, embora ele usasse outro nome, mas ele era aquele mesmo, ele não tinha nem feito cirurgia, nem nada, né? Ele era ele Sim. mesmo, vestido de príncipe encantado, né? Mas, assim, muitas vezes a pessoa usa nome, usa referências que não são as verdadeiras. Então, o ideal é comparecer à delegacia e, se for o caso, ligar para o 197, a gente pode marcar o horário, porque na delegacia, certamente, vai ser fundamental essa troca de informações, tendo em vista a complexidade desses crimes. E se for um perfil falso, por exemplo, né, criou no Instagram um perfil falso seu, você pode, pelo próprio Instagram, abrir uma denúncia dizendo que aquele perfil não é seu, que tem alguém fazendo um perfil falso, e pedir para também ser retirado, né, ser bloqueado esse perfil. No próprio canal, né? Ótimo. Isso. É interessante esse apontamento que você trouxe, Roberta, né? Que as próprias plataformas, elas também têm, né, um canal, né, que as pessoas que forem vítimas de alguma violência podem estar acionando diretamente a plataforma. Tem um outro canal também que é bem interessante, que é a SaferNet, né? No caso de links públicos, né? A pessoa pode entrar no denuncie.org e encaminhar aquele link, né? Sandra, você fala algo que é muito importante, né? Prova material. A vítima, ela não pode descartar as provas, né? Então, nesse caso, né, os prints, baixar os vídeos, são elementos fundamentais para que essa mulher, ela direcione
essas provas para que o caso, né, seja realmente aí acompanhado, né, desses crimes virtuais, correto? Exatamente, exatamente. E alguém colocou ali, não sei se você vai fazer dessa pergunta, mas eu posso abarcar a pergunta: o que configura os crimes virtuais? Né? Esse crime virtual é o ambiente onde ele é praticado pelo ambiente virtual. Mas esse crime virtual ele pode configurar um estelionato, se a pessoa pede dinheiro, pode configurar uma extorsão, pode configurar a pornografia de vingança, né? Então depende do ato que ele faz. O ato praticado no ambiente virtual é que vai configurar o tipo de crime. Perfeito. Então, tem uma última pergunta que eu vou resgatar aqui do nosso chat e quero agradecer a todos que comentaram, todas as perguntas que foram colocadas. Nosso tema, ele é um tema muito relevante, interessante, mas infelizmente a gente não conseguiu dar conta aqui de responder a todos. Mas eu queria resgatar essa pergunta que é da Gisele. Ela diz assim: boa tarde. E quando a barreira é no momento de registrar a ocorrência, quais são as provas mínimas que a mulher precisa apresentar para que seja instaurada uma investigação? Que tem a ver um pouco com né? Bem, não precisa ter essas provas mínimas. Você vai narrar os fatos. Agora, se você narra os fatos e já apagou todas essas provas, existe uma dificuldade de se chegar à autoria desse crime, né? Então, na verdade, o ideal é que, quando você procurar, né, você vai contar ali a história, mas que você tenha guardado ali alguma dessas evidências para que seja o fio da meada, né? Porque a gente está lidando com uma pessoa que você nunca viu, e a gente muito menos, né? Você não pode descrever quem é essa pessoa, né? Até porque pode se usar, depende de como ele se apresenta, né? Não sei, que fantasias, que filtros, o que ele usa para falar. Então, assim, o ideal é que a pessoa compareça numa delegacia, vai contar a história, mas que tenha elementos que permitam a identificação. Obrigada, Sandra. Estamos caminhando aí para o final do nosso webinário. Eu quero passar novamente para as nossas convidadas deixarem suas últimas considerações. Agradecer a todos que fizeram presente no nosso webinário, pelos comentários, perguntas. Agradecer ao CRM pela oportunidade incríveis. Dizer que essa transmissão também vai ficar salva, então você pode depois, pode estar compartilhando para outras pessoas acessarem essas informações. Vou passar para a Sandra. Eu quero agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de estar aqui falando desse tema. Normalmente, acho que é a primeira vez que eu falo desse tema em atividades assim. E agradecer essa oportunidade, essa troca, né? Conhecer aí o conhecimento da Roberta, as pesquisas dela. Thaís, um prazer estar com você. E dizer para as pessoas que, para mulheres que passaram por situações como essa, ou que estejam passando, ou que se preocupam com isso, que nunca se sinta culpada, né? Não tenham medo, né? Você não vai ser julgada, procure ajuda. E no primeiro sinal, né? Você pode ter mandado, já pode ter mandado um nudes, mas aí se começa a pedir uma outra foto, que faça alguma coisa, ou pedir dinheiro para que não divulgue, não caia nessa história, porque isso aí não tem fim, não tem fim. Né? E realmente o fim disso aí é a mulher cada vez mais deprimida, cada vez se sentindo mais culpada. Né? Então, quando perceber que não está bom, procure ajuda. Tá? Você não é culpada, ninguém vai te julgar, procure ajuda imediatamente. Exatamente o que a Sandra falou, né? Foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, ter conhecido a Sandra, que eu não conhecia.
Essa troca é sempre muito importante, né? São informações que a gente vai absorvendo, né? E vai possibilitando que a gente oriente mais pessoas, né? Agradecer a Thaisa, que já é minha companheira aí de longa data, né, Thaisa? Ao convite, que a gente tenha mais espaços, né, como esse, Roberta. né? E só reforçar realmente a fala de Sandra, né? A minha fala e a da Sandra estava muito casadinha, né, Sandra? Se a gente tivesse combinado, não tinha saído tão perfeito. E é isso, né? A gente que convive aí no dia a dia com essas temáticas, com o enfrentamento, né, desse tipo de abuso, a gente vê o quanto a mulher sofre nesse processo, né? Ela já tem as questões envolvidas do ato em si, e ainda tem essa questão da revitimização que acompanha a mulher, né? Parece que é sempre muito, muito difícil enfrentar isso tudo, né? E nem sempre essa mulher tem o apoio da família também, né? Às vezes nem da família ela tem esse apoio. Então, busquem, né? Não deixem de buscar. Existem as esferas, né, para isso, que vão dar esse suporte para não enfrentar sozinha, porque é um momento que precisa de toda uma rede de apoio mesmo, né? Sozinho não tem como dar conta. Tá bom? Era isso, gente, também. Só agradecer. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos. Agradecer também às nossas intérpretes pelo apoio nessa transmissão. E é isso. Uma boa tarde para vocês. Se cuidem e seguimos nessa luta do enfrentamento à violência contra a mulher. Um abraço. Tchau, tchau.